Você está a um segundo de sentir a paz divina que você merece. Canal Luz no seu caminhar. Muitas vezes nós oramos, pedimos, clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Tudo o que queríamos é ouvir Deus falar conosco. Meu filho, acalma o teu coração, eu estou cuidando dessa situação. Mas quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados. E nos questionamos, por que será que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responde? Será que tem algo de errado comigo? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser quem Ele deve ser em nossa vida. Nós não deixamos Deus ser Deus. Ou seja, é quando nós queremos tomar o lugar do Senhor, quando pedimos alguma coisa e não deixamos Ele agir. Nós começamos a fazer com as nossas próprias mãos. E quantas vezes nós pedimos a Ele, Senhor, toma conta dessa situação, eu a coloco em Tuas mãos, porque eu não posso e nem tenho condições de resolver. Mas logo em seguida, já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação. E é como se Deus pensasse, poxa vida, Ele me pediu isso, mas já está fazendo isso, aquilo outro. E é aí que está o problema. Você toma as rédeas da situação e por causa disso tem que lidar com as consequências. Vamos ver o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha de Faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. O plano do Senhor era fazer como Ele fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria faraó, um faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas seria sim o faraó que iria adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Mas a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, frustrando assim os planos de Deus. Porém, como os planos de Deus nunca podem ser derrotados, frustrados, houve toda aquela história que nós conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus naquele deserto pela primeira vez, na sarça ardente, voltou ao Egito, desafiou o faraó, então libertou o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo mais que nós já conhecemos. Da mesma forma, meu irmão, Deus tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. Veja o que está escrito no Salmo 100. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha que palavra linda. Então reflita, quem é o seu Deus? É você? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Você quer criar todas as situações e tomar todas as decisões? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é um privilégio muito grande. Acontece que muitos de nós temos nos esquecido que Ele é o Criador e que nós somos apenas a criatura, a criação do Senhor. Ele é o oleiro e nós somos o vaso de barro. O Senhor é ilimitado, Ele é perfeito e nós somos cheios de limitações. Deus é onipotente e nós somos fracos e sem Ele nada podemos fazer. Ao lermos a palavra de Deus, nós vemos que existem várias e várias histórias bíblicas onde pessoas viveram o sobrenatural de Deus. Elas passaram por livramentos milagrosos, coisas inimagináveis, e tudo isso é manifestação da graça e do poder do Senhor. Ele nos mostra que, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando hoje, independente dos nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de toda a situação. Independente das forças externas, dos nossos inimigos, que nos causam tanto pavor, Ele sempre se revelará como um Deus poderoso e que nada é impossível para Ele. Se Deus se revelou em situações de extrema dificuldade, como aconteceu várias vezes com o povo de Israel, imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia que tiram a sua paz. Essa área da sua vida que hoje te entristece, te deixa para baixo, saiba, meu irmão, se isso afeta a sua vida, então é importante para o Senhor. Ele quer agir em todas as áreas da sua vida. Ele quer te mostrar que Ele é Deus. Então não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Mas para que isso aconteça, você precisa confiar que Deus é Deus, que Ele nunca falhou e que nunca falhará. Se as suas esperanças se foram,
saiba que a esperança em Deus nunca morre. Se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável da sua alegria. Se alguma vez você foi abandonado, saiba que Deus sempre estará ao seu lado e que Ele nunca vai te abandonar. Se você foi decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a fidelidade dEle. E talvez você que já tenha sido traído, saiba que Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar a vitória, mas nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor e que nós temos que deixar Ele agir em nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando nós sofremos perseguições. Ele é Deus quando nós somos abençoados. Ele é Deus quando nós passamos por tribulações. Ele é Deus quando nós não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando nós somos tomados pelo medo, pela aflição e pela angústia. Ele é Deus quando nós amamos nosso próximo, mas Ele também é Deus quando nós não conseguimos amar ao nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos, mas Ele também é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando nós vivemos em santidade, mas Ele também é um Deus misericordioso quando nós caímos em tentação. Oh, meu irmão, Ele te diz nesse dia: eu sou Deus que cuido de você, eu sou misericordioso, gracioso e eu quero mudar a sua história. Muitas vezes, meus queridos, nós somos tomados por sentimentos de angústia, ficamos abatidos, sentimentos assim que fazem parte da vida humana e que ninguém está livre de senti-los. Quanto mais nesse mundo tão conturbado em que vivemos, tão imprevisível, e muitas vezes somos tomados pelo medo, pela insegurança e nós falhamos em não confiar em Deus. Falhamos em não reconhecer que Deus é Deus sobre tudo e sobre toda situação. Nós falhamos quando começamos a agir por conta própria, por não obedecer ao Senhor, por não orar ao Senhor antes de tomar uma decisão, e confiamos que tudo dará certo no final. Quantas vezes nós agimos assim e depois nos frustramos, nos sentimos impotentes e clamamos pela ajuda de Deus. Mas eu quero te dizer, assim como Jesus contou a parábola da ovelha perdida, Deus Ele vai lá, aonde nós estamos, no fundo do poço, presos ao pecado, presos a tantos sentimentos negativos, e Ele nos traz de volta. Ele coloca a gente sobre os seus ombros e Ele nos leva a um lugar seguro. Esse é o nosso Deus, um Deus que cuida de nós. Então creia que nos momentos de maior fraqueza, aonde as suas forças já se esgotaram, é aí que o Senhor mais age e trabalha na sua vida. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou. Ele só está esperando a sua permissão para que Ele seja Deus e para que Ele comece a trabalhar na sua vida. Então, meu irmão, abra o seu coração, clame ao Senhor e diga a Ele exatamente o que está acontecendo com você. Talvez o seu pecado, aos seus olhos, seja tão grave que você tem vergonha de orar, você tem vergonha de se expor ao Senhor. Mas, meu irmão, não tenha medo de entregar nas mãos de Deus, porque Deus é maior, Deus é amor. A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele é misericordioso e Ele é bondoso. Então, meu irmão, eu quero encerrar essa mensagem lendo com você o que está escrito no Salmo 46. Olha o que diz: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então confie, meu querido, porque Deus sabe o que precisa fazer na sua vida. Basta que você busque a Ele de todo o coração e não queira seguir a sua vida por conta própria. Amém?